Enquanto a Chuva Cai é uma peça que conta a história de duas crianças que estão perdidas no meio dos escombros, restos de uma guerra, e só tem essas duas crianças. O menino é ouvinte e a menina é surda. E os dois têm que se entender. E eles se entendem. Isso que é mais interessante para a plateia, porque a plateia não perde nada do texto. Ei! Não precisa ter medo de mim. Eu não vou fazer mal para você. Bom, o Enquanto a Chuva Cai é um espetáculo que a gente montou em 2016, sem recursos, inclusive, para estrear o trabalho da Fluxonante, partindo desse interesse em investigar um teatro bilíngue, um teatro que pensasse o uso da Libras e do português em cena, e que, portanto, por consequência, na verdade, fosse acessível ao público surdo e ouvinte simultaneamente, fugindo de didatismos, de qualquer cunho pedagógico, mas entendendo a acessibilidade e a inclusão como recursos que são esteticamente potentes, assim, que são muito interessantes para a linguagem.
Os elementos visuais para a pessoa surda são muito importantes. A peça Enquanto a Chuva Cai vai ser muito apaixonante, tenho certeza que os surdos vão gostar. Há uma atriz surda e um ator ouvinte, que é o Igor. É uma peça sinalizada e também oralizada em português e em libras. E eu tenho certeza que os surdos que assistirem vão gostar. Bom, a Cia Fluxonante foi criada com o objetivo de abrir as portas do teatro para mais pessoas. Porque quando a gente pensa que é a arte do encontro e a gente encontra pouquíssima gente, muita gente é excluída desse encontro, não é convidada para esse encontro, é uma coisa muito cruel. Então, quando a gente começa a pensar em inclusão e acessibilidade, a gente não tem mais como retroceder nesse pensamento. A gente sempre vai querer mais e mais e mais, então a gente criou a Fluct, a Cia Fluxonante, para fazer teatro com pessoas surdas, para pessoas surdas, com pessoas ouvintes, para pessoas ouvintes, e agora também a gente está ampliando a nossa forma de ver a Fluxonante e está trazendo também acessibilidade para pessoas cegas, porque essas pessoas nos importam, a gente se importa com essas pessoas, a gente quer a opinião dessas pessoas, a gente quer esse público junto com a gente quer artistas diversos dividindo o palco junto com a gente. Então eu acho que é esse pensamento que não tem mais como voltar atrás. Então tudo que a gente faz, a gente está pensando, poxa, será que esse trabalho é para pessoa ouvinte, para pessoa surda, para pessoa cega? Aonde a gente vai apresentar? Será que tem rampa? Será que a rua é bacana? A pessoa que é cadeirante, ela consegue ter autonomia para chegar no teatro e assistir a peça? Será que ela consegue chegar no camarim e fazer a peça? É esse o pensamento amplo que eu acho que a Fluxonante tem hoje em dia e cada vez mais. Primeiramente, fazer uma trilha para uma peça que você sabe que o ator ou a atriz que estão ali vão realmente ter uma outra noção espacial, por exemplo, uma noção de frequência, de graves. Pensar nisso para mim foi um desafio e muito prazeroso, porque a gente pensa a música muito para ouvinte, né? Então, assim, pensar a música não só melodia, não só harmonia, mas pensar sonoridade para não só ouvintes, mas também para pessoas que sentem o som, não só no ouvido, isso para mim foi maravilhoso. E eu viajei com as crianças, assim. Na primeira fila da plateia tinha, acho que 4 crianças. E ok, né, prestando atenção no roteiro que eu tinha ali para executar, que a iluminadora tinha me passado, né, que a Judite tinha me passado, com o João do meu lado também, sendo aquela pessoa, tipo, ó,
tal momento, assim, assado. E eu comecei a acompanhar o movimento que as crianças surdas estavam fazendo sentado na plateia. Então, cada momento que eu acendia uma luz, elas ficavam assim, tipo, pera, da onde veio? Elas ficavam procurando. Aí ficou aquela assim, eles estão prestando atenção no que eles estão vendo, só que eles também despertou a curiosidade da onde estava vindo aquela fonte de luz. Eu acredito que isso não despertou só neles, né? Com o intuito de fazer teatro para pessoas surdas, um teatro feito em libras e português, para as pessoas surdas e com atrizes e atores surdos, né? E eu me engajei nessa história, nessa linha de pensamento dela, e temos feito trabalhos assim lindíssimos. Ai, me devolve. Eu e Claudete dirigimos a peça juntos. Falar sobre o vídeo, por exemplo, que você assistiu na internet da bomba de Hiroshima, que você, quando estava ouvindo o áudio em japonês, você não estava entendendo nada. Ah, E quando passou para Libras... Para a língua de sinais japonesa, isso é legal falar também, por gentileza. Essa peça também serve para divulgar a Libras para os ouvintes. A gente pesquisa muita coisa de língua de sinais do mundo inteiro. E é muito engraçado, porque esses dias eu estava procurando uma matéria em alemão e a outra em japonês. Enquanto a mulher estava falando em alemão, falando em japonês, eu não sabia, não tinha a menor ideia. Quando a pessoa começou a traduzir para a língua de sinais e trazer para o espaço o que a outra estava querendo dizer, porque a gente tem um pouco de medo da língua de sinais. Eu que estou aprendendo, eu fico muito presa aos sinais, quando na verdade é uma língua espacial que, se você se desprender um pouquinho dos sinais e você pegar entre todos, você começa a entender realmente em todo o contexto do... E entende japonês, E entende japonês, alemão. É um espetáculo que conta a história de duas crianças que se encontram numa casa em ruínas no meio de uma guerra e precisam se comunicar, não porque querem, mas porque só tem um ao outro, né? E eu acho simbólico nesse sentido o Chuva como um todo dentro da história da Flucht e da pesquisa da Flucht, porque em algum sentido era isso que a gente estava fazendo naquela época também. A gente também estava buscando um tipo de comunicação, né? Algum jeito de efetivar uma comunicação para além daquelas que já tínhamos, porque todos os envolvidos têm trajetórias em outros campos, né? Não fazem só isso. E aí foi uma grata surpresa quando a gente viu que o espetáculo poderia continuar, quando a gente começou a receber convites para fazer o espetáculo, convites grandes, convites médios, enfim. Abriu-se uma gama muito variada de possibilidades. O Chuva é uma peça que viajou muito, assim. E aí acaba que a gente sempre volta a algumas questões, porque em todo lugar que estamos é preciso reintroduzir essa discussão.
O que a gente faz, eu acho, é introduzir, trabalhar, pensar na Libras, assim como a gente pensa no português. Então, quando a gente tem uma ideia de uma peça de teatro, a gente já está pensando como é que ela vai ser para todos esses públicos, para todas essas pessoas. E sem o uso da tecnologia assistiva, por exemplo, sem o uso de recursos como o intérprete de Libras, do ladinho do palco, que a gente tem o maior respeito por todos os intérpretes e todos os tradutores de Libras, inclusive tem a Thalita e o Peterson que trabalham com a gente, que são fantásticos, mas a gente pensa um pouquinho diferente disso, assim. O que a gente quer é trazer como recurso estético e estilístico, assim como a gente trabalha o português de várias formas, sem estar fechado dentro de uma caixinha quadradinha, tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem. A gente precisa de liberdade para criar em português, a gente precisa de liberdade para criar em Libras, a gente precisa de liberdade para criar qualquer coisa que tenha a ver com arte. Então, quando a gente fala de teatro bilíngue, de arte bilíngue, sim, isso existe sim, e é o que está acontecendo na Cia Fluxonante. No início era bem diferente, tudo era muito novo, eu não conhecia bem a equipe ainda. Com o passar dos anos, eu conheço todos os integrantes da companhia, então é um pouco diferente. Hoje nós temos mais experiência, esquecíamos o texto, hoje nós temos bem decorado as falas, as marcações. São 4 anos de Enquanto a Chuva Cai, eu amo fazer essa peça, junto com o Igor, o Eduardo, o Chico, a Helena, os tradutores. O Chico tá aqui, ó. É ele. A equipe Fluxonante, eu conheço muito bem os integrantes dessa equipe. Antes tudo era muito novo, eu conhecia muito pouco. Hoje eu conheço todos muito bem. A gente trabalha junto, já temos mais intimidade. Eu amo a companhia Fluxonante. É um processo bacana, um processo legal. Cada peça, eu acho que já são 5 ou 6 produções da Fluxonante, cada uma tem um jeito de ser feito. Cada uma é uma forma diferente de se fazer teatro. Eu gosto muito dessa maneira que a gente está fazendo Enquanto a Chuva Cai, e acho que por isso que a peça tem essa durabilidade toda, essa longevidade toda, porque é uma peça simples de texto, simples de cenário, um texto assim muito direto que as pessoas se emocionam bastante. Então é um trabalho que eu curto muito, que eu gosto muito e espero que a gente continue por muitos e muitos anos ainda apresentando Enquanto a Chuva Cai. A guerra, né, como se fosse um ataque na guerra, e existem as explosões, as bombas, e eu fiz questão de deixar
a coisa grave, né? E fui buscar até coisas de né? De coisas que a gente mesmo não consegue sentir na cóclea, mas a gente consegue sentir na pele, né? Então, para mim, o que eu tentei buscar foi conseguir fazer com que a trilha não fosse para o público, não fosse só para o ator, no caso o Igor, que é ouvinte, mas que a trilha também fosse para a atriz que é surda, né? Então, isso foi o que a minha base, minha tentativa, né? Porque isso também é todo um processo. Que mostra até um pouco assim a relevância do trabalho, porque o que a gente mais escuta na estrada é: aqui não tem ninguém que faz isso. E provavelmente tenha, mas também existe, falando, né, de produção e de gestão cultural, também existe uma relutância intensa de curadores, programadores, né, e editais públicos, etc., em programar trabalhos assim, né? Eu brinco que às vezes, como produtor, eu vou oferecer o trabalho para alguns equipamentos de cultura, aí eu vou falar com o curador de teatro fala assim: não, mas isso aqui não é teatro, é acessibilidade. Eu vou falar com o curador de acessibilidade, o curador de acessibilidade fala: mas isso aqui não é acessibilidade, é teatro. E aí, e acho que o mais interessante é justamente que a gente gosta de habitar um pouco esse lugar do meio, assim, esse lugar que é também muito autoral. E o Chuva, na cena, basicamente, para a gente não deixar de falar disso, ele é um espetáculo que o foco está muito mais na ação do que no texto, assim. Olha para o lado na plateia, a gente não sabe quem que é surdo, quem que é ouvinte, quem que é cego, quem que é vidente. São pessoas diversas, e é isso que é o mais fantástico. É isso que a gente é apaixonado pela diversidade das pessoas, porque a gente cresce mesmo com as diferenças, a gente cresce muito mais rápido e é delicioso. A beleza realmente está nas diferenças e a gente usa isso de todas as formas, no palco, na plateia, nas nossas conversas, nos nossos ensaios, e assim a gente vai longe, eu acho, porque a gente está aberto a opiniões das pessoas surdas, da comunidade surda, das pessoas cegas. Eu digo como mulher ouvinte e vidente que eu aprendo muito com as pessoas cegas, com as pessoas surdas, e elas fizeram a minha vida, não só no teatro, mas a minha vida muito melhor, porque ampliou a minha visão de mundo, sabe? Do que é importante e do que não é.
De todas as cenas que tem na peça, que são todas muito bonitas, eu gosto muito da cena do piquenique. É uma suavidade, é uma fantasia, uma brincadeira, é um sonho de duas crianças e plasticamente a cena é muito bonita. Então eu gosto da cena da guerra, por exemplo, uma cena que choca, que emociona, mas a cena do piquenique é tão suave, é tão gostosa de assistir e ao mesmo tempo emocionante. São duas crianças sonhando como gente grande, né? E então é uma cena que eu gosto muito, é essa. Eu gosto muito da cena da entrada do Igor. Eu acho que aquela cena, eu acho que a lanterna buscando algo é um pouco também uma certa metáfora do que a gente está querendo dizer, que é a gente sempre está, né, numa escuridão com um pouco de luz, isso, aquilo, cada um tem, né, o teu foco ali, e eu gosto muito dessa cena. Eu acho que é uma cena de descoberta, assim, principalmente quando passa pelo cenário, coisas assim. Eu gosto bastante da cena inicial. Acho que é a cena que mais me pega, além da cena do piquenique, que eu sempre choro na cena do piquenique, é a hora do mar. Então, as duas crianças dormem e elas sonham com um mundo melhor. Elas sonham e nesse sonho existe esperança, nesse sonho a chuva acabou, o céu está limpo, a lua aparece, as estrelas aparecem. E o Enquanto a Chuva Cai, na verdade, a gente traz uma grande metáfora da guerra. Então, quando esse sonho acontece, que tudo fica azul no palco e de repente a gente tira um tecido bobo, e de repente esse tecido bobo vira um grande mar. Isso, para mim, é muito lindo, essa esperança, esse toque assim do tipo, não desista que vai dar certo. O trecho que eu mais gosto da peça Enquanto a Chuva Cai é no início, quando a personagem faz um barquinho de papel e está no meio de uma guerra. Tem vários elementos visuais que são muito emocionantes, eu gosto muito dessa parte.